arte sensível que o povo gosta de falar, imagens gravadas, madeira como matriz, tinta espalhada com rolo, imagens que são transferidas para o papel na tiragem, revelação de traçados, sulcos cortados que revelam o trabalho do artista com a goiva na mão. O jogo entre cores e traçados revela poesias visuais, xilogravuras, imagens que contam histórias. A técnica da gravura é uma arte muito antiga. A gravação de imagens sobre matrizes, seja em pedra, metal, madeira ou outra materialidade, já era empregada pelos egípcios e chineses desde a antiguidade. Durante o período renascentista, a xilogravura difundiu a arte, permitiu a reprodução seriada e possibilitou a democratização do conhecimento, que até então era limitado à nobreza e ao clero. Ao contrário do pôster, que tem sua reprodução em larga escala, uma gravura é única, pois ela é o múltiplo de uma obra. Por meio de uma reprodução controlada, ela compõe uma edição limitada, numerada e assinada pelo autor. Por isso, dizemos que a gravura é uma obra artesanal. Os principais métodos empregados para a confecção de gravura são a gravação em metal, a litografia, a xilografia, a linoleogravura e a serigrafia, dentre outros. A xilogravura, gravação feita sobre madeira, é uma das formas mais antigas do ato de gravar, havendo registros de seu uso já no século IX na China. Essa técnica está ligada à história dos livros impressos em larga escala. Há também uma variação, chamada linoleogravura, tendo como matriz o linóleo sobre um material sintético, como a borracha. A gravação em metal foi amplamente usada durante a Renascença. Por meio dessa técnica, o artista desenha sobre a peça com uma ponta seca, formando sulcos na chapa para reter a tinta e, com forte pressão, transfere a imagem para o papel. A litografia usa a técnica da repulsão entre a água e o óleo sobre pedra. O grafismo é feito com barras de tinta à base de gordura e a pressão faz o processo de repulsão agir. A serigrafia é a mais recente técnica de gravação, feita sobre uma tela de nylon que recebe um tratamento com uma fina camada de emulsão sensível à luz. Além do papel, a imagem pode ser transferida para os mais diversos tipos de materiais, como o vidro, a madeira, a cerâmica, entre outros. Com o advento da fotografia, a gravura artesanal para o uso mais comercial, como a reprodução de imagens e cartazes, restringiu-se a pequenos grupos e, com o desenvolvimento tecnológico, o sistema de impressão permitiu a popularização dos pôsteres. A gravura, em suas mais variadas formas e linguagens, tornou-se uma técnica expressiva entre artistas que se dedicam a essa arte. No Brasil, durante o século XX, grupos de artistas formaram clubes de gravura e, no interior do país, os cordelistas criaram várias ilustrações em xilogravura para cordéis, como vimos anteriormente com as gravuras de J. Borges. Veja a imagem. É uma versão colorizada da obra conhecida como Gravura de Flammarion, que provavelmente representa um peregrino medieval observando o céu. Foi publicada originalmente no livro A Atmosfera, Meteorologia Popular,
em 1888, de Camille Flammarion. Movimento armorial. Na Concatedral de São Pedro dos Clérigos, em Recife, Pernambuco, no dia 18 de outubro de 1970, aconteceram apresentações artísticas que marcaram o nascimento do movimento armorial. Vários artistas nordestinos se uniram para construir os princípios desse movimento idealizado pelo poeta e dramaturgo Ariano Suassuna. Entre eles, o gravurista Gilvan Samico, além de músicos, escritores, dançarinos e arquitetos. A proposta desses artistas era fazer uma arte com características brasileiras, baseando-se tanto na cultura erudita quanto na popular. A expressão cultura erudita pode estar ligada a vários contextos. Geralmente, se refere ao conhecimento obtido por meio de estudos em sistemas formais de escolarização. A cultura popular está ligada a toda a produção nascida e divulgada no seio do povo. Ambas, tanto a cultura popular quanto a erudita, são consideradas fundamentais na construção da história e do conhecimento humanos. Com o passar do tempo, as fronteiras entre elas estão cada vez mais tênues. Com a riqueza da sua imaginação e conhecimento erudito e popular, universal e regional, o artista poderia expressar em sua arte o que lhe é oferecido pelo Brasil. No movimento armorial, a ideia é usar todos os elementos que fazem parte da formação de nossa gente, resultando em arte e cultura repletas da estética da cultura nordestina. Eu, um menino criado no sertão da Paraíba, quando bastava eu ouvir dizer que o circo tinha chegado, já o universo mudava, né? Deixava de ser aquele universo rotineiro de cada dia e se transformava num mundo mágico, onde tudo podia acontecer. Ver a alma brasileira assim brilhar, o Brasil verdadeiro, mas real, uma arte de atributo universal, o tesouro cultural de Ariano, de um Brasil perene e soberano, um Brasil nordestino armorial. Cada artista tem seu jeito de observar o mundo, construir seu repertório e história. Com base em influências do seu meio e escolhas de estilos, materialidades, linguagens e poéticas, constitui-se o artista. Gilvan Samico nasceu em Recife, capital de Pernambuco. Foi um dos mais importantes artistas da arte da xilogravura no Brasil. Compartilhou das ideias do movimento armorial, vendo de perto a cultura visual cordelista e acompanhando as mudanças na arte contemporânea. Assim nasceu sua arte, entre o erudito e o popular, transcendendo essas fronteiras e criando trabalhos com personalidade única. Criador de imagens repletas de seres fantásticos e de histórias que podemos imaginar só de olhar para elas. Em entrevista, expressou suas ideias a respeito da sua arte. Tem gente aqui que pergunta qual é o meu encantamento pela arte egípcia, porque vê na minha gravura influências egípcias. Eu não tenho nada a dizer, a não ser que isso faz parte da minha vivência, do inconsciente coletivo, sei lá. É como se fossem histórias antigas, se repetindo nos genes até chegar a mim. Um crítico disse que a minha gravura hoje está impregnada de símbolos essenciais da cultura popular. Acho que ele está certo. Atividade. O ato de gravar já era uma prática desde a arte rupestre.
Vimos que desde a criação da linguagem da gravura, várias formas de produzir imagens impressas foram desenvolvidas, como a serigrafia e a impressão a laser. No entanto, a xilogravura e outras maneiras antigas de criar gravuras ainda são linguagens visuais escolhidas por artistas da atualidade. Existem várias etapas até se chegar a uma xilogravura finalizada. Primeiramente, é escolhido e feito o desenho, em uma folha de papel vegetal, por exemplo, que será utilizado como base. Depois, é escolhido o suporte para a gravação desse desenho, que será a matriz. O desenho é feito também sobre a matriz, que é gravada com a ajuda de ferramentas, como as goivas. Em seguida, essa matriz é pintada, entintada, e finalmente a obra é impressa em papel. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre os tipos de gravuras e as etapas do processo até chegarmos ao produto final, vamos experimentar criar com a técnica da gravura. Nessa atividade, a primeira etapa, o desenho. Faça um desenho para ilustrar a quadrinha que você criou na aula passada. Aguardo a sua nova criação e até logo!